Olá, meus queridos! Vamos hoje falar de pele, mas vamos falar sobre a questão do herpes zoster. E o que significa isso? Na medicina convencional, se diz que o herpes está sendo ativado porque a pessoa já teve aí o vírus da varicela zoster. Mas eu vou falar uma para vocês. Não é por causa da varicela zoster que a pessoa está tendo um herpes zoster. Agora, vá perguntar para essa pessoa que tem um herpes zoster. O que aconteceu com ela antes de aparecer esse sintoma? Eu garanto para vocês que a pergunta que você poderia fazer era: que situação que você viveu que se sentiu talvez até atacada, se sentiu suja e se sentiu separada de um contato? Talvez alguém que você gostava e queria um contato, mas ao mesmo tempo sentiu vergonha e até nojo por causa desse contato. Eu sou a Bernadette Basqueira Ferreira Lopes, a Bernaterapias, e tive algumas pessoas que disseram: Berna, por favor, fale um pouquinho sobre o herpes zoster. Então é causado por um vírus. E quando essa pessoa tem esse sintoma, nós precisamos ver a localização e qual parte do corpo, lado direito ou lado esquerdo. Se aparecer esse herpes do lado direito e a pessoa for destra, então está relacionado a tudo o que não envolve mãe e filho. Pode ser parceiro, colega de trabalho, pai, irmãos e todo mundo. Agora, se for do lado esquerdo dessa pessoa destra, envolve questões de filho e também mãe. Então, meus queridos, sempre os sintomas, as doenças vêm, não é por causa de uma emoção, não é por causa do vírus. A pessoa, você imagine então, se eu quero um carinho de alguém, se eu quero esse toque dessa pessoa no meu corpo, e de repente eu me sinto separado, ele fala alguma coisa feia para mim, ou eu gostaria desse toque, e tem algum tipo de toque que ele vai dar no meu corpo, vai me tocar e eu não gosto. Então pode ser que eu me sinta obrigada de ter que ceder aquele tipo de toque um tanto agressivo, talvez. E aí o corpo vai sentir. Se eu me sinto separado dessa pessoa, essa região aí do corpo onde aparece o herpes zoster é porque o que vai acontecer? Eu quero esse contato e eu perdi. Então eu vou perder tecido e vai ficar mais sensível, vai ficar mais no vivo. Para quê? Para que eu possa sentir mais a pessoa. E também tem um componente de sujeira, porque vai aí na parte da derme também. Então, quando eu me sinto atacada, também essa parte do meu corpo vai ficar afetada. Então, não é porque você teve uma emoção, agora você teve um evento traumático, algo que aconteceu, que você se sentiu separada desse contato que você teve, então o corpo vai dar essa solução. Se eu perco o tecido, eu vou sentir mais. E quando você soluciona esse conflito, vai vir o vírus para ajudar a reparar aquele tecido. Meus amores, todos nós temos os vírus, as bactérias, micobactérias, os fungos.
E eles não nos atacam, mas eles vêm por causa de uma situação que vivemos. Aquele tecido ou ele vem para degradar um tecido, um tumor que a pessoa teve, ou no caso do herpes, se perdeu o tecido. Tem aí uma necrose, uma perda de tecido e vai vir uma ajuda externa do vírus, que vem o quê? Vem trazer uma nova informação. Que informação eu estou precisando quando eu apresento um herpes zoster? Então, meus queridos, esse conflito tem que buscar algo de sujeira, algo de raiva, um contato que foi desagradável, algo que você se sentiu também obrigado ou impedido aí relacionado a essa parte do corpo. E, por exemplo, se aparece aí uma lesão, vai ter várias partes do corpo que vai aparecer aí. Pode ser que apareça nos braços. Eu atendi uma vez uma mulher que pegava na escápula e ia para as costas. E aí ela tinha vivenciado um conflito de separação e também de traição. Então era como se ele tivesse apunhalando ela pelas costas. Então, meus queridos, temos que verificar também a parte do corpo que o herpes está se manifestando, porque não é o herpes que causa esse ferimento, mas ele vem para reconstituir aquele tecido que foi perdido para que a pessoa sentisse mais. Então, nos braços, por exemplo, para que servem os braços? Se é mais para dentro dos braços, é mais para fora, o que ele está querendo dizer para mim? Eu quero trazer alguém aqui para mim, ou esse alguém que eu tinha, talvez fez algo que eu não gostei, ou talvez eu me senti contaminada, suja. E aí nós vamos ter que ver a função dessa parte do corpo para saber que conflito que a pessoa viveu. Se foi no peito, então o que representa? A mama, por exemplo, quando aparece na altura da mama, para que serve a mama? A mama serve para nutrir, para proteger, mas também é algo que representa esse feminino, essa parte estética. E aí, as costas também vai aparecer, como eu falei para vocês, depende da região. Se é mais na altura das escápulas. E aí precisamos ver também aí nas vértebras. Qual é o nervo que está saindo dali e está manifestando esse sintoma? E aí podemos saber também, porque cada vértebra tem um código. Então, se aparece, por exemplo, mais na altura aí do pescoço, para que serve, digamos, quais são os movimentos que o meu pescoço faz? Que tipo de situação? Eu atendi um senhor que ele também pegava na parte do trapézio e ia até a cervical. E o que tinha aí relacionado? Era uma situação que ele assinou um contrato e se sentiu. Depois, claro, o nome dele ficou sujo, ele não podia fazer mais nada, porque ele se sentia o quê? Sujo e também um componente de submissão, de humilhação. Sabe aquela sensação de baixar a cabeça? De humilhação mesmo? E ele disse, quando eu descobri que o meu sócio tinha feito essa tremenda sacanagem comigo, ele falou, eu me senti com as mãos amarradas, como se estivesse
pronto para ser executado. Então veja que memória interessante aí. Oi, Edith querida, minha prima linda, Miriam Lunardon, que bom que vocês estão aqui, fazendo companhia para mim. E aí, meus queridos, nós vamos descobrindo que as doenças não aparecem do nada. Não é porque você não comeu determinado alimento, porque você não fez isso, não fez aquilo. É porque ainda temos esse programa biológico de sobrevivência e quando não conseguimos solucionar algo aqui fora, o nosso corpo vai dar a solução. Então, meus queridos, vamos ver se tem microfone, tem. E aí, as pernas, por exemplo, quando aparece o herpes zoster nas pernas, vai ter um componente do quê? De caminhada, de direção, de sustentação também. E aí vamos ver a questão da lateralidade. O lado direito, o lado esquerdo. E aí nós vamos entendendo o que esse cobreiro ou esse herpes zoster está solucionando. Meus queridos, se vocês querem ser atendido com a terapia, o código biológico, a arte de sentir o corpo, entrem em contato comigo, agendem a sua sessão e vamos descobrir que situação que você viveu e ajudar o seu corpo a entender que isso aconteceu no passado. Mas para o seu inconsciente ainda está aqui. E nessa terapia nós vamos ajudar o quê? O seu corpo entender que ele não está mais lá. Então você vai se desacoplar, tirar essa percepção que você teve e sair e entender. Porque o que acontece? Toda vez que uma pessoa, pode ser até que te abrace, coloque a mão naquela região e que lembra aquele toque que você não queria ou aquele toque, aquele carinho que você desejava e não tem, poderia acionar. Então a terapia ajuda você a desacoplar essa memória e voltar para o aqui e agora. E também temos o curso das 5 leis biológicas. É um curso gravado e você pode assistir de onde e quando quiser. E você pode aprender isso que eu estou comentando com vocês, compartilhando. Se você é terapeuta e quer melhorar os seus atendimentos, você é psicólogo, aí você vai entender. Às vezes a pessoa vem com um sintoma físico, um sintoma comportamental, nós vamos entender que ela viveu algo que foi dramático, vivido em solidão. Ela não encontrou um apoio, ela não encontrou alguém que ela pudesse se sentir abraçada, segura, porque é uma memória lá da infância, meus queridos. Praticamente todos os sintomas que nós temos na vida adulta, sabe aonde que se originou? Algumas vezes lá no transgeracional, outras vezes lá na barriguinha da nossa mãe. No momento do nascimento, nos nossos primeiros dias, até os 3 anos, até os 7 anos, nós podemos ir programando essas soluções biológicas que em algum momento era importante. E aí, falando da questão da pele, é bem interessante que as pessoas que apresentam sintoma na pele, especialmente aí na epiderme, são pessoas que viveram conflitos de abandono,
elas se sentiram rejeitadas, elas se sentiram separadas do carinho, do toque, porque os mamíferos necessitam desse contato. Vejam os gatinhos, ficam lá lambendo o seu filhotinho, os outros animais também. Por quê? Porque é importante ter o contato para que nós possamos se sentir seguros. Então, se vocês são avós, se vocês estão assistindo aí e vão querer ter filhos, providencie sling, que eles falam que é um pano que vai enrolando aquele bebê e deixa ali grudadinho no corpo. É a melhor coisa que você pode fazer. Nada de deixar lá no berço chorando. Não, vamos deixar que chore para ele não ficar acostumado a ter colo. Por isso que temos adultos inseguros, adultos ciumentos, que se desesperam quando eles têm uma separação, quando sofrem algum tipo de rejeição. Por quê? Porque começou lá no berço, meus queridos. A criança, quando ela é nutrida e alimentada emocionalmente, corporalmente, ela vai ser um adulto seguro. Daí não precisamos ficar passando por perrengue, ter que pagar um monte de terapia para tentar solucionar aqueles conflitos que aconteceu lá na nossa infância. E claro, hoje em dia as coisas são diferentes, mas eu estou percebendo que não é muito diferente, pelo menos da minha época, que tinha que trabalhar e deixava os filhos com os irmãos para cuidar, e era aquele, dava comida e colocava numa caixa de papelão, no balaio, ou deixava ali por ali, sem esse contato, meus queridos. E hoje em dia eu estou atendendo também muitas crianças. Eu fiquei, sexta-feira eu atendi um menininho, e ele estava com as perninhas cheias de ferida. Eu tive a sensação que eu queria era passar uma pomada, porque estava tudo ressecado. E o que as perninhas daquela criança estava contando? E ele foi me contando. Ele vai num lugar onde ele não gosta de ir. Ele se sente que não tem carinho suficiente do pai e nem da mãe. Então, é como se eu não sei para onde eu vou. Por isso que as perninhas dele estava cheia de feridinha. Por quê? Porque a mãe não é que ela é má e nem que o pai é mau, que ele não vai dar carinho, mas é porque eles não receberam. E nós só vamos dar aquilo que temos, ou quando tomamos consciência disso e vamos fazendo o quê? Nos curando daquela dor, daquela falta, daquele carinho que nos faltou. Por exemplo, eu fui massoterapeuta por muitos anos. Por quê? Porque aí eu tinha uma questão de carência de toque. Então, eu poderia desenvolver uma dermatite ou outro sintoma na minha pele, mas eu solucionei indo fazer massagem para os outros. E enquanto eu fazia massagem para os outros, eu estava dando para mim mesma aquele toque que faltou. Então nós podemos, meus amores, não precisamos somatizar no nosso corpo. E muitas profissões que nós vamos é para ajudar o nosso corpo a não desenvolver determinados sintomas. Por exemplo, eu estava atendi uma farmacêutica e ficou muito claro o que aconteceu. Ela vai ser farmacêutica porque a irmãzinha dela, bem antes dela nascer, morreu por falta de remédio.
Não era exatamente falta de remédio, mas era certamente a mãe vivenciou essa experiência. Se eu tivesse dado o remédio na hora certa, ela não teria morrido. E aí aquele óvulo, aquela pré-célula daquele óvulo já vem programado. Então, eu vou ser farmacêutica para dar, oferecer aquilo que a minha família não teve. E aí, cada pessoa que ela vai manipular aquele medicamento, ela está ajudando a irmãzinha dela, porque faltou remédio. É muito maluco esse papo, né, gente? Mas é real. Observem, perguntem o que aconteceu antes. E muitas profissões que nós vamos é para reparar algo que aconteceu na nossa família. Então, se vocês querem fazer esse curso para aprender para vocês mesmos, vocês podem acessar www.bernacursositerapias.com.br. Me siga aí nas redes sociais e outro momento, vou trazer mais conteúdos. No Instagram tem bastante coisa interessante, lá no YouTube também. E aqui no Facebook eu estou agora fazendo companhia para vocês aqui e trazendo algo muito importante para vocês saírem do medo e não ficarem apavorados quando aparece um sintoma no seu corpo. E entender de onde vem. E aí já é metade do caminho andado. E tomando consciência, buscando uma ajuda médica, uma ajuda terapêutica adequada, você não precisa ficar padecendo. Porque eu vou contar para vocês, não adianta ficar rezando, porque se for para ficar doente, meus queridos, não é ficar doente. O nosso corpo vai dar uma solução. Porque nós temos esse programa biológico e não depende, porque Deus me salvou, porque Deus... Não, meus queridos. Ou porque o que eu tenho que aprender com isso? É bem simples. Nós temos um programa biológico e ele é ativado quando uma necessidade nossa não é atendida. Então, quando eu desejo o contato de alguém, eu quero o carinho dessa pessoa e eu não tenho, a minha pele vai ficar no vivo, numa tentativa de sentir melhor esse contato. E aí, meus queridos, então não é que você fez algo de errado. É um programa biológico que carregamos. E cada vez mais que vamos entendendo, quem sabe vai chegar um momento que não precisamos mais passar por isso. Então, me contem aí, compartilhem esse vídeo, o que vocês querem que eu fale aí, que eu comente, que eu explique para vocês, me deem sugestão aí que eu vou falar para vocês com muito carinho. Então, curtam, compartilhem, me sigam nas redes sociais e venha que eu vou te contar mais. Desejo uma ótima noite para vocês.